estamos de volta com Sociedade em Questão. Ligue e participe 3254-1079, porque agora a gente vai continuar falando sobre a saúde, mas agora a saúde da boca. Porque quem não quer, né, ter um sorriso bonito, branquinho, bem cuidado, né, com a boca bonita? Isso faz todo mundo ficar mais feliz e coloca a autoestima lá em cima, não é isso? Mas como conquistar tudo isso? A gente vai falar sobre a importância também da beleza desse sorriso com a doutora Silvinha Lemos. Boa noite, seja bem-vinda, doutora. Boa noite, obrigada pelo convite. Boa noite, doutora Silvinha, é um prazer ter a senhora retornando aqui à Sociedade em Questão e, acima de tudo, sabendo que a Rede Fonte, a Fonte TV Canal 5, é a casa da senhora também. Aproveitando já que nós estamos com um quadro tão dinâmico sobre saúde, qual que é a importância do sorriso na vida das pessoas, doutora Silvinha? Bom, essa é uma pergunta assim que é mais complexa, porque muitas vezes essas pessoas que buscam, por exemplo, um tratamento de odontologia hoje, ela está muito mais ligada, às vezes, à odontologia estética do que à saúde no geral. Porque eu percebo que de uns 10 anos para cá, as pessoas têm buscado muito isso, cada vez mais. Como profissional da odontologia estética, que sou, eu observo cada vez mais as pessoas preocupadas com a harmonia do sorriso na face. Então, não era como antigamente, que as pessoas buscavam, por exemplo, olha, eu quero fazer esse tratamento e pode ser uma restauração qualquer, pode ser de qualquer cor, uma amálgama serve, uma restauração escura serve. Não, hoje as pessoas, quanto mais estético e quanto mais resistente. E graças a Deus a odontologia moderna é uma odontologia estética, mas é uma odontologia muito resistente. Por que a gente não colocava resinas nos dentes posteriores, as restaurações brancas nos dentes de trás para mastigar? Porque elas não tinham resistência. Por isso era optada, né, pelos amálgamos. A gente optava pelos amálgamas, que são restaurações mais metálicas ou blocos metálicos. Hoje as pessoas não aceitam isso mais. Aliás, aquela maquininha lá do amálgama, ela já foi há muito tempo extinta, né? Acho que nem nos postos de saúde, acho que tem mais aquela maquininha. Aquele negocinho que a gente misturava e apertava no dente. Usava, como chama, mercúrio? Mercúrio, misturava o mercúrio com a limalha de prata ali, condensava e colocava no dente. Então as pessoas estão muito ligadas nisso. O que eu percebo que isso influencia realmente na vida das pessoas. A tendência é as pessoas cada vez mais quererem apresentar na sociedade, né, nos relacionamentos interpessoais, no trabalho, nos familiares, com um sorriso bonito. Eles querem muito isso. E um sorriso bonito, Bispo Arnaldo, não é um sorriso alinhadíssimo, não é um sorriso, não é um dente assim perfeitinho. Às vezes ele tem ali assim o seu charme por ele ser um pouquinho torto, mas é clarinho, limpinho, uma boca saudável, que inclui uma boca livre de tártaro, livre de bactérias. Isso tudo juntando é um complexo que leva você a ter um sorriso bonito. Então não é só um sorriso alinhado, é um sorriso que não tem também uma boca que não tem mau hálito, um dente branco, um dente livre de processos bacterianos, como por exemplo cárie, doença periodontal, entendeu? Agora, qual que é a importância então desse sorriso hoje? As pessoas, a beleza do sorriso, da boca, faz com que a pessoa, quando procure um dentista ou quando procure a senhora, fala assim, eu quero arrumar aqui porque eu não estou me sentindo bem, e quando está tudo prontinho? Você percebe que as pessoas realmente, a autoestima se eleva, a pessoa fica mais feliz? Muito, muito. É algo assim impressionante, porque a boca é ponto de concentração visual. A gente está conversando aqui, eu estou olhando para sua boca, estou olhando a boca do Bispo Arnaldo. Aliás, isso linda, é muito tenso. Depois eu vou dar um testemunho pessoal, viu, doutora Silvinha? Aliás, é perfeita. Então, quando a gente está conversando, a gente observa mais a boca. É ponto de concentração visual. Raríssimas pessoas olham para os olhos, conversando e olhando para os olhos. Então, a pessoa ela fica cada vez mais inibida se ela não tiver um sorriso bonito e harmônico. Né? Então, cada vez mais, quando eu finalizo um tratamento, assim, é motivador para você continuar fazendo isso pelas pessoas, porque as pessoas, cada vez mais que recebem esse sorriso, por exemplo, no meu consultório, elas mudam o estado de espírito. Não é só um fato de receber um sorriso novo, ela muda até o relacionamento dela, às vezes na empresa, ela sorri mais, às vezes uma pessoa que às vezes não sorria de forma nenhuma, e ela expressa através dessa forma
forma de ser o que ela é e que muitas vezes expressa uma forma errada, que às vezes ela não é, na realidade. Ela não é uma pessoa muito séria, uma pessoa muitas vezes assim, muito dominadora. Porém, através daquele ato de não sorrir e de ficar ali com a expressão sempre muito fechada, as pessoas imaginam que ela é uma pessoa, sabe, sem muita emoção. O que é possível fazer hoje para ter toda essa transformação? Que a senhora trouxe alguns exemplos, né? Isso. Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver, então, alguns exemplos do que pode ser feito. Aí. Isso. Esse caso é um caso interessante que mostra que não é só a ortodontia que a maioria das pessoas imagina assim, não, meu dente está torto e eu preciso de colocar um aparelho e isso vai corrigir tudo. Odontologia estética, ela envolve cor, posição de dente e formato desse dente. Então, muitas vezes, como mostra na imagem, essa pessoa tem um sorriso gengival, é um dente mais curto e ela tem também, após tirando o aparelho, ela mostra que os dentes delas não estão tão bem alinhados ainda. Então, às vezes, é necessário colocar as lentes de contato, as facetas de porcelana, para mudar a posição e o formato desse dente ainda. Que foi o que aconteceu Que foi o que aconteceu, que às vezes tira o aparelho, mas infelizmente ainda não traria a estética ideal. Teve que fazer uma intervenção de cirurgia periodontal, uma cirurgia gengival. Parece outra boca, né? Parece outra boca. E outro caso interessante, outro fato interessante que eu vejo nessa imagem. A pessoa, mostrando novamente, se tiver como colocar a imagem que apresenta ela de aparelho é um sorriso infantil. E quantas pessoas chegam para mim, por exemplo, às vezes advogados, juízes, às vezes numa posição de muita liderança e que tem um sorriso infantil. E que precisa de ter um sorriso mais dominante. Porque os dentes são pequenos. Porque o dente é curto. E aí tem a intervenção da cirurgia da gengiva que coloca o dente maior e tem as lentes de contato, as porcelanas, que faz com que esse dente fique mais alongado, feche espaço. Então a gente pode ter esse artifício hoje. E que é muito seguro. Depois de colado isso aí, acabou. Ela vai ficar pro resto da sua vida. Doutora Silvinha, então a senhora está nos contando o seguinte, que o sorriso pode então fortalecer a personalidade da pessoa. Com certeza, isso chama visagismo. Aliás, eu sou adepta a essa filosofia, porque o visagismo, ele vem contribuir a fortalecer a sua imagem ou até mudar um pouco a sua imagem. Por exemplo, uma pessoa que tem um ar muito dominante, muito sério, às vezes um pai de família que às vezes ele tem um dente assim muito quadrado, muito retangular e que às vezes ao sorrir ele já passa ali que ele é o chefe, ele não é nem o chefe, ele é o ditador. O poderoso chefão. Ele é o rei. Aí, às vezes, aquela expressão ela é muito forte demais. Aí, o que a gente faz? Às vezes, a gente coloca um ângulo menos saliente, quebra um pouquinho o ângulo desses dentes, deixa esse dente um pouquinho mais não é nem feminino, mas é um dente mais suave, mais delicado. A família agradece. Então, a família agradece porque a hora que ele sorri, fala, nossa, parece que a expressão dele está mais tranquila. Mas isso depende muito do que a pessoa quer expressar, porque muitas vezes ele gosta disso. E muitas vezes ele prefere também a mudança. Por exemplo, pessoas, como eu estava falando, que têm um sorriso muito infantil e que falam, eu tenho uma posição no meu trabalho e que exige um sorriso mais dominante, um sorriso que expressa mais dominância. Aí a gente tem que ir para um dente mais quadrado. Um dente mais triangulado é um dente que é um pouco mais, que dá mais suavidade para essa pessoa. É uma pessoa mais sensível, uma pessoa que é mais delicada. Então depende do seu momento e do que você também está querendo expressar na sociedade ou nos seus relacionamentos interpessoais. Esse sorriso pode mudar consideravelmente a vida dessa pessoa. Então é uma questão assim muito mais de mudança até de estado de espírito do que simplesmente um sorriso por si só bonito. Qual é outro exemplo que a senhora trouxe pra gente? Tem um segundo exemplo que essa senhora é assim algo assim tremendo porque ela tem um sorriso gengival e ela foi acometida por muitos problemas bucais, por exemplo, as cáries e tudo, mas a gente hoje é uma odontologia totalmente conservadora, nesse caso a gente não extrai, a gente faz com que esse dente seja recuperado, a maior parte a gente consegue recuperar, e a gente vai encapar esses dentes depois da cirurgia gengival e a gente observa que essa pessoa, ela teve uma mudança drástica, né, de um sorriso muito... É a mesma pessoa? É a mesma pessoa, é. Até rejuvenesce, né?
Falou tudo. A maior parte das pessoas, a maioria dos pacientes que procuram para colocar essas lentes de contato são pessoas a partir dos seus 40, 50 anos, onde teve muitos desgastes. Com o passar do tempo, há esse desgaste, uma inversão do sorriso, a pessoa começa a ter um sorriso envelhecido e que através do sorriso, Mariana, que é interessante, a gente rejuvenesce muito. E hoje eu percebo que não é puxando sardinha para nossa latinha, não, mas a odontologia estética faz parte consideravelmente, provavelmente, às vezes, em primeiro lugar do rejuvenescimento da face. Que muitas vezes não é tirando a prioridade de fazer os preenchimentos, fazer a estética da face, porque isso é coligado ao meu tratamento na nossa clínica também. Que você faz o sorriso, faz face. Mas quando você rejuvenesce somente face, preenche sulcos e não corrige o sorriso e não dá um sorriso mais jovial para essa pessoa, infelizmente você não alcança o seu desejo maior, que é o desejo também do paciente de rejuvenescimento. Bom, doutora Silvinha, levando um pouquinho para o lado da Bíblia aqui, a Bíblia diz o seguinte: o coração alegre aformoseia o rosto. Então a senhora está trabalhando diretamente com valores que fazem parte da alma da pessoa. Amém. Né? Fazem parte assim, do bem-estar, de uma pessoa se sentir bem na sua casa, se sentir bem no seu trabalho. E com certeza esse conceito dessa odontologia estética, ela é um estudo recente, algo que está acontecendo há quanto tempo? Olha, a odontologia estética, ela teve um avanço enorme, como eu disse, de 10 anos para cá, porque infelizmente a gente não tinha assim, muitos materiais restauradores de excelente qualidade estética e resistência, porque não adianta a gente falar em estética também de não ser resistente. Essas porcelanas, por exemplo, que a gente está apresentando, são porcelanas alemãs de silicato de lítio, que tem altíssima qualidade de resistência, ou seja, tipo 600 megapascais de resistência, significa o quê? Que num acidente você pode às vezes até fraturar o seu dente, mas ela não quebra. Oxi. Então a resistência é maravilhosa, você pode morder uma maçã, que ela não vai soltar, que ela não vai fraturar, não mancha, não infiltra. Então, quando a gente tinha algumas facetas, seriam de resinas, mas essas resinas, infelizmente, você tomava muito café, ela absorvia a cor e logo ela manchava. Hoje, essas porcelanas, como a gente vê muitas pessoas aí, artistas globais, usando, a maioria está com essas lentes de contato, a gente vê que o sorriso sempre está branquinho, porque não tem absorção de cor, isso é maravilhoso. Então, resistência e também a translucidez, a naturalidade foi conquistada. A senhora está falando a respeito do clareamento dos dentes, ele está sempre branquinho. Essa questão, ainda é utilizado hoje o clareamento mesmo? E existem técnicas mais avançadas hoje? Muito. Clareamento é uma das técnicas para clarear dentes, clareamento a laser, clareamento caseiro, ainda é muito utilizado. Porém, é um aviso muito importante e uma dica muito importante para os nossos telespectadores. Não adianta a gente clarear dentes que têm restaurações, resinas na frente. Isso não vai clarear, nunca. Então tem que ter muito cuidado com clareamentos que às vezes estão sendo usados indiscriminadamente, sem o acompanhamento do profissional, porque ele usa o clareamento e o dente dele fica mais manchado, porque vai clarear o pedaço do dente dele, que é dente, vai clarear o esmalte e a dentina, porém não vai clarear aquela restauração que ele tem na frente. Aí às vezes ele não está preparado para o custo, entendeu? De fazer depois agora uma intervenção naquilo. O clareamento ele enfraquece o dente, doutora Silvinha? Não. Usado na forma correta, jamais vai enfraquecer. Por isso que sempre deve estar acompanhado com um profissional. Pois é, aí é uma dúvida, porque a gente vê muitas propagandas de pastas de dente, creme dental, que promete clarear os dentes, e até algumas, agora eu já vi propaganda mostrando uns pedacinhos, como se fosse um silicone que você coloca, né? Que você compra na farmácia e coloca. Isso está chegando no Brasil, já nos Estados Unidos já é comum você chegar na farmácia e ter um stand inteiro só de clareamentos dentais. Mas isso, infelizmente, eu não vejo muito bem resultado, porque eu já fiz essa experiência, tá? Não é porque a gente quer que eles procuram o profissional da odontologia, não, porque se der resultado a gente acha ótimo, porque o clareamento hoje é muito acessível. Porém, o clareamento que é feito dessa forma, um clareamento que é comprado numa farmácia ou de pastas, não vai atingir o objetivo desse cliente, jamais, dessa pessoa. Porque ele tem vontade de clarear de uma forma efetiva. Mas nada de nenhum clareamento que tenha, nenhum clareador que existe inserido em uma pasta de dente ou que seja um clareamento desse, jamais vai atingir o clareamento, tipo 100% que a gente conseguiria num consultório monitorado por um cirurgião dentista. Eu trouxe outro exemplo, né?
Aí nós temos um outro exemplo. Vamos ver mais. Que é de um senhor, né, de mais ou menos uns seus 50 anos. E aí eu mostro novamente o aparelho, porque imagina tirando esse aparelho, que tamanho que ficaria esse dente? Ou seja, é um sorriso pequeno, exatamente, que é o que mais a gente busca, que é rejuvenescimento do sorriso. Então, a maioria tem um dente curto, chegando a determinada idade, e essa pessoa tem o sonho de ter o sorriso que ele tinha lá, né, no passado. E muitas vezes ele nem nasceu também com esse sorriso, porque muitas vezes já é genético, ele já nasceu com um dente mais curtinho, e ele pode mudar com certeza através das lentes de contato, através das porcelanas, o tamanho, o volume do dente, que dá um ar de rejuvenescimento tremendo. Bom, doutora Silvinha, nosso programa é ao vivo e queremos agradecer a sua audiência aqui em Goiânia pela Fonte TV, Canal 5, também pela NET, Canal 4, em Anápolis, Canal 9, em Águas Lindas, Canal 16, além de estarmos para toda a América Latina pelo satélite BR Star One 4. E nós temos uma pergunta agora, temos uma participação ao vivo. Boa noite. Boa noite. Quem fala? Enia Mendes. Você fala de onde? É aqui do Jardim Presidente. Muito bom. Qual que é a sua pergunta para a doutora Silvinha? Ah, sim. A doutora Silvinha estava falando agora há pouco aí sobre quem tem restauração, principalmente na frente, né, que escurece muito rápido. E já conversei com vários odontólogos, eles falam a mesma coisa, que não, é impossível clarear. Ficar permanente, né? Mas eu gostaria de saber se tem alguma forma para a gente, pelo menos, amenizar mais o problema, porque é terrível, parece que você, né? Nossa, é horrível. Então, boa noite. É o seguinte, essas restaurações são feitas de resinas. Essas resinas, elas têm certas qualidades. Tem resinas que absorvem mais cor, tem resinas que absorvem menos cor. Hoje, as resinas de boa qualidade, praticamente elas não absorvem tanta cor, mas absorvem. O que eu posso dar de dica é evitar mais corantes. Café, Coca-Cola, Pepsi, esses corantes que mais penetram na resina. Um vinho tinto, uva, suco de uva, açafrão. Então, isso mancha muito essas resinas. Mas não precisa deixar de ingerir essas substâncias. Porém, sempre tenha em mente que eu deveria ter pelo menos um copinho de água do lado, porque assim que eu tomar um café, eu vou e bochecho. Aí muitas vezes, às vezes as pessoas falam, mas o gostinho do café é que é bom. Aí esse tal desse gostinho do café é que é o problema, Bispo Arnaldo. Aí a gente tem que tirar o gostinho do café. A gente tem que fazer o bochechinho correndo e fazer o uso indiscriminadamente, sabe, de pasta de dente, de escova, na hora que puder, o mais rápido possível. E além do mais, o café é muito ácido. Então, é um alerta também para as pessoas que querem ter um sorriso saudável, bonito, evitar esse cafezinho toda hora, principalmente um café adocicado demais, porque além da acidez altíssima do café, o açúcar também vai ficar ácido. Então, começa a abrasionar e também manchar muitas resinas. Doutora Silvinha, na verdade, a odontologia estética hoje é privilégio de alguns ou nós temos condição de estender isso à maior parte da população? Olha, eu acho que só tem sorriso feio quem quiser. Porque até nos postos de saúde hoje, a gente tem resinas aí de boa qualidade e que dá para fazer pelo menos uma restauração ali no dente da frente, não ficar com o dente quebrado ou um dente com a cárie na frente, sabe? E isso inibe muitas pessoas a receber uma proposta excelente de trabalho, a abrir portas, a ser o cartão de visita nos relacionamentos. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu não arrumo uma namorada ou não arrumo um namorado. Mas também não sorri porque realmente não se sente bem. Às vezes a pessoa é altamente depressiva porque ela também não sorri, porque na realidade ela acha que o sorriso dela é feio. E às vezes é algo tão simples de se resolver, é buscar um profissional que com certeza ele vai ajudar. E lembrar que sempre ao sorrir libera hormônios, no ato do sorriso você está liberando hormônios, endorfinas, serotoninas, hormônios que desencadeiam imediatamente a inibição do estresse. Até a limpeza, uma simples limpeza nos dentes já dá um aspecto diferente. Já ajuda muito. Às vezes você não tem condição de fazer um clareamento, mas tem condição de ir fazer uma profilaxia, uma limpeza. Porque muitas vezes só a pasta, o ato de escovar, você não tira certas manchas. Mas uma profilaxia é tão econômico, então assim, procurar um profissional o mais próximo possível. E hoje a odontologia é no geral, sabe? Nós temos aí cirurgiões maravilhosos. Hoje a nossa odontologia, graças a Deus, a brasileira, é uma odontologia
assim, já num nível muito avançado, bem reconhecida mundialmente e que nós temos excelentes profissionais. E nós temos aí diversos tipos de materiais, ou seja, aquele que quer um sorriso mais duradouro, que quer um sorriso que te dê uma confiança no morder e não manchar de forma nenhuma, são as porcelanas. Ok? Muito bom. E isso realmente já não é um trabalho tão acessível, mas nós temos as resinas que vai fazer um efeito estético tão bom quanto, porém às vezes não tão duradouro, mas existe esse artifício. Agora Ok. a gente sabe da importância de... Tem mais alguém? uma participação Então, conosco vamos ao lá. vivo. Boa noite. Boa noite. Quem fala? Eduardo, Tudo bem, Eduardo? tudo bem? Você fala aqui de Goiânia? Exatamente. Qual setor? É Balneário. Muito bem. Qual a sua pergunta para a doutora Silvinha, Eduardo? Uai, eu queria conversar com uma pergunta para ela. É assim, o seguinte, qual lugar que seria melhor para mim fazer um implante dentário? Que eu perdi meus dentes muito cedo, sabe? Eu tenho 50 anos, sabe? Então, assim, eu uso prótese, né? Então, eu estava querendo saber, um lugar muito, assim, ou com ela mesmo, para mim fazer um implante. Certo. Eduardo, olha, a gente tem, assim, diversas clínicas excelentes na cidade, sabe? Então, assim, a partir do momento que você sabe que o profissional é especialista em implantodontia, pode ter certeza que você vai estar fazendo um bom lugar. Agora, sobre materiais, infelizmente, odontologia, como em toda a área da saúde, nós temos materiais de A a Z. Então, tem aqueles materiais que vão te dar uma certa perspectiva de tempo, né, de segurança, outros que vão dar uma segurança às vezes menor, e a maioria dos profissionais vai te alertar sobre isso, porque aí você vai escolher em termos de valores, o que é melhor para você, o que cabe nas suas condições financeiras, mas assim, eu diria que seria o mais viável para você, o mais próximo da sua casa, uma pessoa que às vezes você já tem confiança, mas com certeza nós temos maravilhosos profissionais assim na área de implantodontia, sabe, em Goiânia. Pode ficar tranquilo que é uma classe muito responsável. Agora a gente falou dessa necessidade de escovar os dentes, a gente sabe, todo mundo sabe, de passar o fio dental. Agora, os enxaguantes bucais, pode ser utilizados todos os dias? Flúor, tudo isso pode ser utilizado todo dia? Olha, quanto aos enxaguantes bucais, é bom alertar, ter uma dica muito importante, que é bom a gente optar pelos enxaguantes sem álcool. Porque aquelas pessoas que têm o hábito de usar o enxaguante bastante, ele tem a tendência de fazer isso de manhã, à noite, quase à tarde. Ele é meio que viciado. Mas então nós temos que observar que esse álcool que está nesses enxaguantes pode provocar o aparecimento de células cancerosas. Então é muito bom que a gente leia-se no rótulo sem álcool, tá bom? Que interessante, eu não sabia dessa informação não, né? Além da pessoa talvez até viciar também, né, doutora Silvinha? E a maioria vicia. Deixa eu fazer uma outra pergunta para a senhora, doutora Aí a gente Silvinha. depois tem uma imagem a mais. Tem mais? Depois Pode, vamos colocar aparecer. então. Vamos lá. ver. Pode colocar, Carlos, só favor. Eu quero fazer uma pergunta assim, essa imagem eu achei ela muito interessante. Vocês acham que essa pessoa, ela está com ar de alegria ou ar de tristeza? Ela está sorrindo ou não? Pra mim tá sorrindo. Tá sorrindo? Eu acho que não, eu acho que ela está triste. Será? Pelo, Olha só, vamos ver de lá. novo. Pelo brilho dos olhos está sorrindo, então. Vamos dar Olha uma a olhada. expressão. Olha, Vamos lá. imagina a Vamos ver expressão mais de uma uma pessoa vez. quando sorri. Olha o que ela faz, Bispo. Aham, vamos lá, então. Vamos ver agora a próxima. Aí. Tem aí... Aí, eu acertei, Muito, então. acertou. Tô Parabéns, sorrindo. Mariana. Porque é interessante, assim, na realidade ele sentiu isso, mas é uma revista de um produto até de odontologia que manda essa imagem pra gente. Pergunta, será que ele está sorrindo? E aí só mostra ali o olhar. Os olhos. Mas assim, 90% fala que está sorrindo, tá, Bispo? Tá certo, eu errei nessa. Você errou. A gente não conversou antes, né? Tá certo. Então, eu quero mostrar com isso é que quando você sorri, você expressa através do seu olhar harmonia, paz, alegria. Então, o sorriso, para mim e para a maioria das pessoas que nos buscam, o que eu percebo, que eu vejo, ele quer sentir que as pessoas acolhem, que tem um acolhimento da família, da sociedade, do trabalho, e é através do sorriso. Uma pessoa que não sorri, realmente é muito complicado ela aproximar de outras pessoas. Muito bem.
Doutora Silvinha, hoje, nós ouvimos agora no bloco anterior, né, da doutora Lorena, que é dermatologista, dizendo que há uma preocupação comum hoje, tanto de homens quanto de mulheres, pela questão do sorriso. A senhora abordou hoje que antigamente a gente tinha um tratamento de dentes apenas por uma situação de saúde. Hoje, a questão da estética. E essa questão da estética, ela faz uma diferença significativa na vida das pessoas, de levantar a pessoa. Uma das perguntas que a gente colocaria é o seguinte: qual é o principal mal, né, a principal situação que leva uma pessoa a descuidar dos seus dentes? A odontologia estética, ela também trabalha a questão emocional? Com certeza. Eu acho que quem está na área da odontologia estética, ele acaba sendo um profissional meio que psicólogo, porque quando esse paciente ele busca esse tipo de tratamento, às vezes ele já está num quadro de depressão, porque não sorrindo, ele não libera os hormônios que eu falei, que são os hormônios da felicidade, e que as pessoas confundem, que eles pensam assim, não, eu tenho que estar feliz para sorrir, é o contrário. Diante de uma situação, diante das adversidades desse mundo, que está difícil mesmo para todo mundo, as pessoas acabam pensando assim, não, um dia vai melhorar, eu vou sorrir. É o contrário, quanto mais ela forçar o sorriso, mais ela vai ter aquele espírito do sorriso. E quando ela libera esse sorriso, ela libera esses hormônios. Então, o que eu percebo é que essas pessoas, quando vêm buscar o sorriso, ela está cheia de vontade de começar a sorrir, porque ela, há muitos anos, ela ficou trancada, o sentimento dela, não expôs isso porque ela achava que o sorriso dela é feio e às vezes inibida ou pôr na mão na boca muitas vezes, ou então sorrindo meio que disfarçadozinho, sabe? Mas depois que a gente faz o sorriso estético, essa pessoa vira outra pessoa, eu vejo os depoimentos, sabe, dentro da família e graças a Deus eu vejo que tudo muda. Que ótimo. Obrigada então, doutora. Parabéns pelo trabalho que a senhora realiza, pelos exemplos que foram interessantíssimos, né? Exatamente. E queremos também dizer que a doutora Silvinha, ela também agora é uma parceira aqui da Rede Fonte, do Canal 5. Todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, ela está começando, né, uma nova programação conosco aqui, que é o programa Viver Mais e Melhor. E você vai poder receber muito mais, né, desse potencial, tenho certeza que você ouviu dela, do seu conhecimento, da sua capacidade. E também quero fazer um agradecimento pessoal, né? Tanto eu quanto a minha esposa, a Jo, né? Temos sido abençoados através dela como profissional e estamos ganhando também um sorriso mais bonito, mais claro, né? Com muito mais confiança. Feliz. Obrigado, doutora Silvinha. Muito feliz, obrigada a você. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite, né, Bispo, que a gente encerra Boa por noite. aqui. E antes de nós terminarmos, Mariana, quero agradecer também ao apóstolo César Augusto. Ele está retornando já dos Estados Unidos. Ele passou esses 10 últimos dias lá, fazendo em campanhas e também nos congressos da nossa Igreja da Fonte da Vida. E segunda-feira que vem, com certeza, ele estará aqui ancorando novamente Sociedade em Questão. Boa noite, obrigado pela sua participação, a todos que estiveram conosco durante todo esse período. Uma excelente noite para você, a gente volta na próxima segunda. Até lá.